Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua mãe Maria Santíssima. No capítulo 1 de São Lucas, se conta que Zacarias, sacerdote do Senhor, entrou no altar dos perfumes para fazer ali a oferenda. Ele foi segundo a sua classe de sacerdote, e na hora que estava sendo feito o sacrifício, a oferenda, a oblação, apareceu o anjo Gabriel e lhe disse que ele havia sido escolhido para ser pai, que a sua mãe a sua mulher iria gerar filhos, e que ele teria um filho que seria grande diante de Deus e traria consigo o espírito de Elias. Zacarias duvidou e disse ao anjo: olha, eu não sei como isso vai acontecer, porque eu já sou muito velho e minha esposa também. E nesse momento São Gabriel, arcanjo, diz: ficarás mudo até que todas essas coisas aconteçam, até que todas essas coisas se evidenciem. Então, imediatamente, Zacarias ficou mudo e saiu do templo, tentando fazer gestos, explicar por gestos o que tinha acontecido lá dentro. Essa passagem de Zacarias, capítulo 1, versículo 5 em diante, quer nos dizer, meus irmãos e irmãs, que nós devemos ser obedientes quando Deus fala conosco através de coisas, situações e pessoas. São três realidades. Deus fala conosco através de coisas, situações e pessoas. E quando nós não damos crédito ao que Deus fala, nós desonramos a Deus e pomos a nossa fé à prova. E desequilibramos as bases da nossa fé. Quando Deus quer, e Ele faz isso, nos falar através de acontecimentos, de pessoas, de coisas, nós precisamos ouvir a sua voz. Nós recebemos advertências divinas o dia inteiro, senão nós não terminaríamos bem o dia. Sabe quando de manhã você consagra o seu dia a Deus? Você vai passar o dia numa interação com o sagrado permanente. Qual o papel do seu anjo da guarda? Uma assistência contínua, uma batalha por você diária. Daí é muita ingratidão nossa dormir sem sequer agradecer o santo anjo custódio que está na Bíblia. Todos nós temos um anjo, está lá: o teu anjo caminhará à tua frente. Né? A gente vê isso no Salmo, por exemplo, 90. Então, quando Deus fala conosco através de coisas, situações e pessoas, e nós não lhe damos crédito, e nós não confiamos na ação da sua vontade, na ação do seu querer, na ação do seu espírito, acontece conosco o que aconteceu com Zacarias. Não foi Zacarias que ficou mudo, foi-lhe imposta a mudez. Foi Deus que impôs a mudez. E o que significa que Deus impõe a mudez? Quebra o fio condutor de relacionamento com Ele. Quebra o fio da comunicação. Ficamos como que desamparados da graça. Não há em nós o fervor primitivo. Não há em nós a vida da graça. E assim nós ficamos por muito tempo até que Deus determine. Veja que ele disse que Zacarias ficaria mudo até que as coisas acontecessem. Talvez, verdadeiramente, Zacarias não tinha noção do temor de Deus, mesmo sendo sacerdote. E lhe foi imposto um silêncio, uma mudez, para que aprendesse a respeitar os desígnios do Senhor.
Tem coisa, irmãos e irmãs, que nós só vamos receber de Deus quando Deus honrar a nossa fé. Tem coisas que nós só vamos receber de Deus quando Deus honrar a nossa fé. E o que é honrar a nossa fé? É quando a nossa fé for verdadeira e nunca negar o que de Deus procede. É quando a nossa fé é verdadeira e abre as portas para o milagre, para a graça. Não é um show de milagre, não é um show de bênção, não é um sensacionalismo espiritual, mas é uma fé operante. Eu pergunto a você, Deus já honrou a sua fé? Irmão Emanuel, quando é que Deus honra a minha fé? Quando a minha graça é obtida. Quando o meu livramento vem. Quando a minha bênção é liberada, Deus honra a minha fé. Ou seja, Deus honra a minha confiança, a minha esperança nele. Zacarias não acreditou no poder que Deus tinha de fazer Isabel, sua mulher grávida, sua mulher idosa, engravidar. Não acreditou no grande filho comparado a Elias. E aqui eu quero esclarecer uma coisa: os nossos irmãos espíritas, eles usam muito essa passagem para tentar convencer as pessoas sobre a reencarnação, porque diz que ele terá o espírito de Elias. O que é que essa passagem quer dizer? Quer dizer que ele herdará o zelo, o profetismo, a ação do profeta Elias. Às vezes a gente não combina, conversa com as pessoas, fulano puxou Beltrano, esse menino é igual ao pai, esse menino é igual à mãe, ele tem o espírito da avó dele. Nós não estamos dizendo que esse menino é uma reencarnação. Nós estamos dizendo que possui características que nos lembra quem? Então, quando o anjo diz que ele vai ter o espírito de Elias, significa o quê? O espírito batalhador, fiel a Javé, de fé absoluta, de confiança inalterável que Santo Elias tinha. Nós precisamos permitir a Deus que honre a nossa fé. Nós precisamos nos adequar para que Deus possa honrar a nossa fé. Eu ontem fui falar para um grupo de profissionais e lá tinha todo o cuidado, da pandemia. Álcool em gel, a pistolinha, enfim. E aí eu falei para eles que está tendo todos os cuidados, Estamos tendo. Só está faltando uma coisa. E eles me olhavam assim assombrados, Está faltando nós dizermos a Deus: Senhor, eu não creio que você me tirou do nada, me colocou no ventre da minha mãe para me fazer morrer de Covid-19. E foi aquele silêncio sepulcral, todos calados. Sim, é preciso dizer a Deus isso. E não apenas dizer, livra a minha família do Covid, me livra do Covid. É preciso dizer, Senhor, eu não creio que você me criou para vir ao mundo morrer de Covid-19. Essa oração agrada a Deus, porque é uma oração que questiona o amor de Deus e o seu projeto. Aí uma assistente social, não sei, se as 200 mil pessoas no Brasil que morreram, certamente, minha irmã, não fizeram essa oração. Certamente não conversaram com Deus desse jeito. Certamente a única coisa que não estava preparada nelas era a espiritualidade. Estava a saúde boa, a vida financeira ótima, a vida familiar ótima, a vida social nem se fala, mas a vida espiritual em decadência. E aí também houve um novo silêncio, não questionaram mais, mas eu disse, você tem que orar e dizer, Senhor, eu não creio que você tem um projeto dessa Covid-19 para a minha família. Nós temos que ajudar Deus a honrar a nossa fé.
E se você e eu não procedemos assim, as nossas orações elas são banais, as nossas orações elas são iguarias, as nossas orações elas são coisas diminutas. E me desculpe a expressão, até cansativas. Oração diária, que coisa cansativa, oração diária, que coisa morgante. Missa todo dia, cansativa, adoração do Santíssimo todo dia, cansativo. Por quê? Porque nós não atualizamos os dados da nossa fé. A nossa vida com o Senhor não criou imagem e semelhança. A nossa vida com Deus não caminhou em conhecimento dEle. Então, amanhecer o dia com essas obrigações, eu moro no eremitério. Eu rezo 7 vezes ao dia a liturgia das horas, fora a Santa Missa que eu saio e vou, e a adoração do Santíssimo que faço após a comunhão. Mas eu tenho leituras espirituais, eu tenho a escritura do diário, eu tenho a meditação pessoal, eu tenho o Santo Terço, eu tenho os trabalhos do eremitério, a limpeza, né? Porque a limpeza é um dos sinais da presença de Deus, dizia Santa Teresa d'Ávila. Eu tenho as refeições, mas se eu não constituir atualidade para tudo isso aqui vira um inferno. Porque o silêncio do eremitério só é quebrado por essas vozes de criança aí fora que vocês viram, latido de cachorro, um membro da comunidade menos educado que passa gritando, falando algo, algum barulho na BR, de avião. Nós somos assim, né? Vivemos e muitas vezes somos submissos a isso. Mas, no geral, o eremitério é um lugar de silêncio absoluto. Mas é um silêncio que fala. O silêncio é eloquente. O silêncio fala de Deus. Deus fala pelo silêncio. Mas se eu não renovar esta minha fé e eu não acreditar como Zacarias que esta é a vontade de Deus para a minha vida, porque Zacarias não acreditou que aquilo era a vontade de Deus para a vida dele, isso aqui se torna um inferno de solidão. No eremitério não tem solidão, deve ter solitude, que é outra coisa. Então vamos ficar com essa meditação do que aconteceu com Zacarias. De duvidar, o anjo explicando, o anjo dizendo, o anjo detalhando, o anjo explanando, o anjo abrindo um mapa da bênção e Zacarias colocando dificuldade para que aquilo fosse verdade. E é assim que Deus age conosco, é assim que Deus se manifesta conosco, fala, se manifesta em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, irmão de vocês, irmão Emanuel Maria, da comunidade Cristo Dominus.